Muito boa noite, bem-vindos ao Evangelho de hoje. Vamos pensar em Jesus, é disso que se trata. O Evangelho do Lar é a boa nova de Jesus na nossa casa. Então, vamos calmamente sintonizar as nossas vibrações, vamos cantar uma canção. Como era no lar, mais ou menos repetindo aquilo que era o lar de Maria, José e Jesus. E os irmãos, vamos falar assim também, vamos cantar exatamente à Virgem. E é uma canção à Virgem da Cova da Iria, à Virgem do Rosário. Vamos lá cantar. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, a aurora que desponta a cada dia, na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores, escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora, vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz, e faz do nosso mundo um mundo melhor. Te rogamos, Mestre, no Evangelho desta noite, os nossos familiares que já partiram possam estar presentes, especialmente aqueles que estão em condições mais desesperadas, mais aflitivas, que possam aqui encontrar a luz para uma nova vida, para um novo caminho, para um novo recomeço. E agradecemos, Senhor, também a presença dos nossos guias, dos nossos benfeitores e de todos quantos vêm até nós,
com a tua paz e com a tua luz. Fica connosco. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é no capítulo 5, o item 11. Esquecimento do passado. É em vão que se contesta o esquecimento como um obstáculo ou aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou a propósito lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Na verdade, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos de modo estranho, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria trazido uma confusão inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, muitas vezes, no mesmo meio onde já viveu, e encontra-se de novo relacionando-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiou, o seu ódio poderia revelar-se, e em todo o caso seria humilhado, frente àqueles que ele teria ofendido. Deus deu-nos, para melhorarmos, apenas aquilo que nos é necessário e que nos chega, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Retira-nos, pois, o que poderia prejudicar-nos. O homem traz à nascença o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. É castigado pelo que fez de mal. As suas más tendências atuais são um indício do que resta para se corrigir. E é sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, para daquilo que corrigiu por completo já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o advertiu do que é bem ou mal, e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento só tem lugar durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Não é então senão uma interrupção momentânea com aquela que tem lugar na vida terrena durante o sono e que não impede de se lembrar no dia seguinte daquilo que se fez no dia anterior e nos dias precedentes. Não é apenas após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. Podemos dizer que nunca a perde, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, enquanto goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe porque sofre, e que sofre justamente. A lembrança apenas se apaga durante a vida exterior de relações. Mas no caso de uma lembrança precisa que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, encontra novas forças nos instantes de emancipação da sua alma, se os souber usar com proveito. A mensagem desta noite, mas porque não nos lembramos de nada, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães. Vem no livro Caminhando com Jesus, tem psicografia de Arnaldo Costeira. Todos os dias encontras pessoas que te são simpáticas, outras antipáticas, umas com quem te sentes bem, outras que te transmitem mal-estar. No próprio lar há irmãos, filhos, mesmo pais, com quem convives melhor ou pior. Reconheces aqui e ali atrações surpreendentes, irmãos com quem te dás melhor, outros com quem mantens divergências, discussões, desentendimentos. E reconheces nos amigos as mesmas situações que acompanhas com maior ou menor interesse e preocupação. Podemos sentir fora do lar amigos bem mais amigos do que no próprio lar. É que poderão ficar a dever esses sentimentos. Jesus, a propósito da visita de sua mãe e seus irmãos, que recebeu quando falava aos seus apóstolos e discípulos, teve a oportunidade de suscitar a sua atenção para o facto de que nem sempre na família se encontravam os verdadeiros irmão, irmã e mãe, e apontando-os a eles como podendo sê-lo. Na realidade, aqueles que o visitavam, mãe e irmãos, iam então acusatório para provar à mãe que ela andava com gente de mau porte. A vida é uma sucessão de lutas e aprendizado, tendendo a permitir-nos avançar em direção a Deus. Nesse trabalho encontramos afetos e desafetos que têm a ver com esse passado culposo
E daí a bondade divina permitir que não nos lembremos das relações anteriores para não nos sentirmos coagidos a fazer ou deixar de fazer por medo. Realmente, será que no lar a melhor relação entre o pai e uma das filhas não se deve a uma relação mais próxima em vidas anteriores? Será que a melhor ou pior relação entre a mãe e um dos filhos não se fica de ver uma relação boa ou má entre ambos em experiência anterior? Será que o conhecimento de uma tal situação não poderá criar dificuldades ou inclinações erradas? Será que as más relações do passado e que precisam ser melhoradas ou mesmo retificadas não seriam prejudicadas pelo conhecimento das causas que lhes deram origem? A lei é sábia e justa, pelo que o esquecimento do passado só poderá ter como causa um caminho de evolução melhor a mais proveitoso. Medita sobre essa justiça e procura, busca a razão, pois que no momento em que estiveres mais preparado para entender, ser-te-á naturalmente revelada, para que possas sentir quanto valeu a pena aceitar e compreender a justiça de Deus em tua vida. Talvez muitas pessoas que leem o Evangelho, que até se dizem evangelizados ou que muito amam o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, talvez nunca se tenham perguntado porque é que Jesus apontou como, digamos assim, o amor de eleição, o amor fraternal. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Foi essa a orientação que Jesus deu. Vai pormenorizar com essa afirmação aquilo que o Decálogo dizia: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E o próximo mais próximo é a significação, digamos assim, corrente social, é a proximidade entre os irmãos, filhos no meu lar, filhos dos meus pais. Então, qual será a razão porque ele não disse amai-vos como esposos? Amai-vos todos uns aos outros como esposos. Amai-vos todos uns aos outros como pais e filhos, ou como filhos e pais. E apontou exatamente como irmãos. Esta é uma questão que nós deveríamos ponderar melhor, porque o exercício do convívio fraterno, do convívio social, do convívio familiar, o exercício visará indiscutivelmente, na meta final, a condição de irmãos. Porque todos, no fundo, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos do mesmo Deus, somos criaturas todas iguais em direitos e deveres perante Deus. E, portanto, nós teremos que percorrer caminhos mais ou menos difíceis para chegar a essa condição de nos amarmos exatamente como irmãos, em que, naturalmente, a sexualidade, que é entendida ainda hoje, em grande profusão, como sendo o amor, quando ela deveria ser entendida como a consequência do amor seguro, do amor verdadeiro, do amor sincero. Não do amor entre irmãos, mas de uma dessas facetas que nos vai condicionar na evolução a atingirmos essa plenitude do amor em todas as circunstâncias, como irmãos, como filhos, como pais, como avós, como tios, nesse exercício do amor em plenitude. Então, esta questão hoje que nós analisamos, porque é que nós não nos lembramos do passado? Muita gente diz assim, mas eu se me lembrasse era capaz de... se me lembrasse era capaz de cometer mais depressa esses erros. Todos nós conhecemos violação sexual, dizem, em termos de notícias dos outros, não é? Que a violação sexual entre pais e filhos, ou filhas, melhor dizendo, ou até mães em relação com os filhos, que essa questão é uma aberração. Porque não entende. Porque é que isso pode acontecer? Não se lembram os pais, não se lembra o pai e não se lembrarão as filhas, quando, por exemplo, há atos de relacionamento sexual que nós conhecemos a cada passo. É claro que isso é catalogado como uma violação, mas pouca gente se pergunta, em realidade, se foi um ato tácito, foi um ato, digamos assim, de aceitação mútua.
Mas isso é aberrante, porque como é que as filhas iam aceitar? As filhas não podem dizer outra coisa que não terem sido violadas. Mas a verdade, e nós conhecemos até um caso que é público, e toda a gente vai se lembrar, ou a melhor parte vai se lembrar, de um pai que violou 5 filhas, e foi preso e condenado, não é? Uma pena não foi muito grande, como é evidente. Mas essa pena, fim da pena, foi interrogado se, depois de saber o que sabia, se voltaria a fazer o mesmo. Ele confirmou, ele confirmou que, de facto, se voltasse atrás, voltava a fazer a mesma coisa. Porque muito disso é o espírito, não é? É uma inclinação do espírito, e resulta de uma prática anterior, no nosso entendimento, idêntica, em que os homens tinham várias mulheres, em que o amor era um amor disperso, porque muitas delas não havia um amor efetivo, individual, era individual conforme, digamos assim, as conveniências, hoje com uma, amanhã com outra, depois com outra, etc. E isso fazia com que a inclinação de uso da sexualidade, para aditar essa inscrição no espírito, na prática, no hábito do espírito, e ele volta à Terra com as mesmas inclinações, e muitas vezes, sem saber como, a sentir essas atrações doentias pelas filhas. E às vezes as mães pelos filhos. Não se nota aqui que seja uma violação, porque a violação é entendida de uma forma geral como o ato do macho sobre a fêmea. Mas há também exercício da fêmea sobre o macho. Nós conhecemos pessoalmente um caso em que um nosso antigo soldado nos pedia para não deixarmos ir a casa, deixar ficar detido no quartel, porque ia voltar uma irmã que estava imigrada, e que quando ela voltasse para casa ela ia exigir ter com o irmão relações sexuais, e ele não queria. Depois ia chegar à conclusão que era aberrante, que não devia fazer uma coisa daquelas. Mas ele pedia para não deixar ir a casa, para ficar no quartel, para evitar que ele tivesse de sujeitar, porque era obrigado, era um exercício de tal maneira poderoso mental que ela exercia sobre ele, que ele não tinha como fugir. É claro que isso depende de quê? Ou quais são as causas? Onde é que está inscrita a razão primeira disso acontecer? Naturalmente em vidas passadas. E, portanto, se não há concepção de vida passada, se as religiões não aceitam que nós vivemos antes, conforme Jesus afirmou, então não aceitam isso, como explicar? É uma doença. Com certeza que é do espírito, não é do corpo. É um viciado, com certeza que é uma inclinação do espírito. Então, esta questão de nós não nos lembrarmos dessas experiências é uma manifestação da bondade de Deus, é uma manifestação da justiça de Deus, e é também um teste à nossa capacidade de nos arrependermos e não voltarmos a fazer. Não chega só nós dizemos, porque Jesus disse, não voltes a fazer. Ou que nós dizemos no ato de condição, juro firmemente e mandar, e nunca mais voltar a fazer, a ofender. Não chega nada disso, é o juramento falso. Porque a gente a seguir repete tudo outra vez. Temos de ter consciência de que a prova que se nos é pedida é que não voltamos a fazer. E se nós fôssemos intuídos ou diretamente informados do que fomos, do que fizemos antes, certamente poderíamos cair nessa tentação. E vou terminar com uma alusão simples. Nós conhecemos um companheiro nosso, já muito antigo, já partiu há muitos anos, que ele achava que uma funcionária que tinha tinha sido sua mulher noutra vida, tinha sido sua esposa. E então ele achava que essa condição de esposa abria portas a que hoje continuasse um relacionamento próximo também na mesma direção, porque tinha sido esposa. Agora imaginem, se todos andássemos aí a saber, por exemplo, que fomos casados com a mulher de um amigo, ou que fomos casados com a mulher de um irmão, ou que fomos casados com o marido de uma... Estou a falar de mulher, o marido de uma cunhada, ou etc. Vejam só como poderia ser despertado em nós memórias que não sempre foram muito corretas e a levar a um desentendimento familiar, um desentendimento social e a causar uma perturbação terrível. Então, entendamos a justiça funcionar. Não nos lembramos para a nossa própria proteção. Essa é que é a grande realidade. E para chegarmos à conclusão de que nós não podemos ser bons ou maus por constrangimento. Nós precisamos ser bons
aceitando que a lei é justa e que é isso que é preciso sermos bons e não estarmos bonzinhos agora para amanhã já estarmos malzinhos outra vez. É esta a reflexão sobre o motivo porque Deus criou esta lei, não nos lembrarmos do passado. E quando nós estivermos em condições de aceitar, conhecer esse passado, ele vem ao de cima com naturalidade, porque a lei prevê que nós, seguros daquilo que não podemos fazer, nós não faremos. Então vamos então partir para o nosso final do nosso Evangelho e então vamos cantar uma canção. A canção é um cântico de esperança. Aliás, é aquilo que nós podemos, ou melhor, precisamos sempre de ter na nossa vida, no nosso lar. Vamos fazer a prece. Já estava apressado para irmos diretamente ao cântico. Senhor Jesus, era tão bom que as famílias que não te conhecem tivessem esperança de dias melhores, tivessem esperança de alguma felicidade, tivessem esperança de resolver os seus problemas que se colocam sempre na sua mente. É por isso, Senhor, nós pedimos por todas essas famílias. Sabemos que diariamente falanges numerosas percorrem a terra de leste a leste, levando algumas memórias, levando alguma esperança, levando algum despertar a toda a gente. Embora, naturalmente, que a maior parte passa rápido esses relâmpagos de luz que surgem nas suas mentes. Mas nós pedimos mais uma vez que essas duas falanges possam bater à porta desses irmãos, dessas famílias, deixar uma vibração, pequena que seja, mas que possa, sei lá, um dia, deixar que eles te vejam com outros olhos de ver, baseado na verdade e não naquilo que muitas vezes é interpretado como a imposição das dores, como castigo. Que as tuas falanges levem a nossa energia, levem as nossas vibrações. Esta noite, alivia um pouco as dores desses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria.
tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus, cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim, e um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor, e um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E ficamos por aqui, não é? Às vezes dá vontade de continuar a dialogar sobre a Boa Nova de Jesus, mas fica para a semana. E então despedimos aqui boa noite e até lá.